Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Vamos conhecer e compreender melhor as tradições nordestinas, desculpem. Então vamos lá? Dia do Nordestino. Agora, próximo dia 8 de outubro, estaremos comemorando o Dia do Nordestino. Comemoramos anualmente no dia 8 de outubro. Esta é uma data para homenagear a cultura nordestina, toda a população que compõe os 9 estados do Nordeste. O Dia do Nordestino foi oficializado em 2009 e marcou o centenário do poeta popular, compositor e cantor cearense Patativa do Assaré. Além de uma homenagem, a data busca combater o preconceito e discriminação vivenciada pelos nordestinos e nordestinas. Sabemos que existe um preconceito muito grande contra nós nordestinos. Pelo nosso modo de falar, nossas comidas que são deliciosas, mas infelizmente ainda existe um preconceito atrás de tudo isso. A cultura nordestina ela foi formada a partir da herança dos índios, portugueses e africanos. Vamos compreender melhor. A cultura do Nordeste apresenta características próprias, herdadas da interação da cultura dos colonizadores portugueses, dos negros e dos índios. Desenvolveu hábitos próprios com relação ao mundo e às manifestações culturais. Como vocês podem ver na imagem, o Nordeste é formado por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nossa cultura é uma cultura extremamente rica, não só pela parte da culinária, mas as tradições dos festejos, o folclore, as danças, as músicas. Vamos compreender o desenvolvimento das manifestações culturais. As manifestações culturais que mais se destacam na região nordeste do Brasil são festa junina, reisado, poesia popular, artesanato, capoeira, frevo, culinária e muitas manifestações religiosas cristãs e afro-brasileiras. Nós temos uma tradição sempre festejar, sempre comemorar. Pronto, começo do ano comemoramos o quê? Dia de Reis. Daí tem-se toda uma tradição cristã. Daí depois vem o carnaval. A gente comemora, vou falar um pouquinho de cada um depois, com calma. Comemoramos o carnaval, a história do carnaval, o frevo, a dança. Mas antes da comemoração, se existe uma história. Como a gente chegou àquela data, como foi o desenvolvimento. E é isso que a gente vai entender melhor. Infelizmente, não posso colocar todas as datas festivas que nós temos, porque ia passar o dia aqui falando, viu? Porque imagina, dia de Reis, Carnaval, São João, Páscoa, festejos cristãos e assim por diante. Só destaquei as que mais comemoramos. Mas lembrando, pronto, a gente comemora o São João. Todo estado nordestino comemora o São João, mas cada um tem sua peculiaridade. Só um exemplo para vocês. Feito a culinária. Nós aqui gostamos do quê? Do munguzá. O munguzá doce. Nossa tradição é comer o munguzá doce. Mas existem municípios que a tradição é comer o munguzá salgado. Professora, munguzá salgado, sim. Como se fosse uma feijoada, leva carne de porco, tudinho. É a tradição deles, é a cultura dele. Então, tem um munguzá em ambas, sim. Mas cada uma de um modo diferente de preparo. E assim acontece até com os festejos. Os 7 estados vão festejar aquela data, mas cada um de um modo peculiar. Vamos entender melhor? Festa junina, Quem não gosta do São João, da fogueira, do milho, das danças? Mas vocês compreendem como foi que desenvolveu essa data? As comemorações juninas teve origem na Idade Média, onde a Igreja Católica começou a substituir os rituais realizados para deuses pagãos por festas dedicadas aos santos. Vejam, surgiu na Idade Média, eram festas para deuses pagãos. Então a Igreja Católica lembra, que eu sempre digo aqui, que a igreja nesse tempo tinha um poder extremo. Ela substituiu as festas que eram dedicadas aos deuses pagãos e começou a ser dedicada aos santos. No dia 24 de junho, era celebrado o solstício de verão no hemisfério norte e a renovação da natureza.
Essa data foi assimilada pelos cristãos e passou a representar o dia de São João, cujas festas eram celebradas no dia anterior. Por isso que a gente hoje, né, a véspera de São João é dia 24, mas comemoramos no dia 25. A festa então ganhou corpo dentro da Igreja Católica, chegando no Brasil pelos portugueses. Inicialmente, elas eram chamadas de festa joanina. Vejam como era chamado São João, né? Festa joanina. Porém, conforme foi passando o tempo e se difundindo no Brasil, passou a ser chamada de juninas. Veja como foi a evolução dessa data. Eram os festejos para deuses pagãos, daí passou a ser dedicado aos santos. Passamos a comemorar no dia 24. Por quê? Porque ela coincidia com o solstício de verão no hemisfério norte, né? Mas não quer dizer que elas comemoram no dia 24. No dia 24 é a véspera. Comemoramos no dia 25. Mas a gente tem o costume, né? De parecer que comemoramos mais a véspera do que o dia. Mas não, o dia de São João é dia 25 e a véspera é dia 24. No começo, ela era chamada de festa joanina, porém, com a evolução do tempo, começou a ser chamada de festas juninas. Então, o São João, né, tem 3 símbolos muito grandes, que são a fogueira, comidas de milho e a quadrilha. Eu agora vou explicar para vocês o significado deles 3 perante as festas. Vamos lá? Primeiro, a fogueira. A fogueira característica das festas de São João tem o seu fundamento na história do nascimento de João Batista. A fogueira era um sinal de Santa Isabel, mãe de São João, para Maria, mãe de Jesus. Então, a fogueira foi um símbolo introduzido pela Igreja Católica nas festas joaninas, festas juninas. Ela tem um simbolismo muito grande referente ao nascimento de João Batista. Por segundo, né, o milho. Quem é que não gosta de comer milho? Do cuscuz, do munguzá, da pipoca? O milho é um alimento muito importante nessas comemorações e por isso diversas comidas típicas de festas juninas levam esse ingrediente. Então, acabou coincidindo a colheita do milho com a comemoração da festa de São João. E foi se evoluindo o tempo, passando o tempo e coincidiu, né? Sempre na festa de São João, termos o hábito de comer milho. É o tempo da colheita, né? Quando coincide a plantação, vai coincidir com a colheita. Bate as datas. A quadrilha. Quem não gosta de quadrilha? É muito lindo, né? Pelo menos eu, em parte, acho muito lindo a dança da quadrilha. A quadrilha junina é, todavia, a dança típica da festa. Ela tem origem nas danças de salão na França e consiste numa bailada de casais caracterizados com vestimentos tipicamente caipira. O casamento caipira é feito em homenagem a Santo Antônio, o santo casamenteiro. Como conseguimos, né, compreender agora a evolução? Quando eu retratei no comecinho que a nossa história, nosso folclore, ela se deu origem a partir da junção dos índios, dos negros e dos portugueses. Vejam aí a fogueira, que é uma característica o quê? Cristã. O milho, que a gente coincidiu com a data da colheita. E a quadrilha, que é uma característica da França, é uma representação das danças de salão francesa. Tá vendo como a evolução das tradições? E agora temos o reizado. Eu acho que pouco de vocês conhecem a palavra reizado. O reizado são grupos que cantam e dançam em certas datas comemorativas, preferencialmente em dias de reis ou quando está perto do Natal, caracterizando, contando a história do nascimento de Cristo. Vamos lá entender melhor o que é o reizado? Reizado é a denominação dos grupos que cantam e dançam na véspera e dia de reis. Festa popular de tradição cristã. Foi introduzida pelos portugueses na época do período colonial. O reizado tomou feições incorporando elementos das mais variadas culturas, ganhando características locais, refletindo o universo multicultural, misturando folclore e religiosidade. Então, como eu citei, né? O reizado eles ganharam características locais. Professora, o mesmo reizado que é
cantado, dançado em determinado estado do Nordeste. Vai ser o mesmo aqui? Não. Ele ganhou características locais. Vejam. Nossa característica aqui é muito a dança. Vou trazer o frevo, as cores. Então, o nosso reisado ele vai puxar essas características. Já no Maranhão, Bumba Meu Boi, vai puxar as características de lá. Como eu citei, né? Cada um vai vivenciar essa data, mas cada um com a sua peculiaridade, misturando, né? Transformando o reisado em algo multicultural. O reisado acontece em torno do nascimento do menino Jesus, relembrando a visita dos 3 reis magos. Os brincantes fazem apresentações nas praças, levando alegria com seus louvores e encantamento. Uma dica para vocês: procurem depois reisado para vocês assistirem a apresentações. É muito linda, sério, gente, é muito lindo, vocês vão amar, tenho certeza. E agora o frevo, né? Frevo que é a nossa característica de Pernambuco, é a nossa cultura. O frevo surgiu em Recife e foi evoluindo, ganhando o mundo. Mas calma, tem uma grande história atrás disso tudo. Para compreender melhor? O frevo tem origem, no século XIX, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravizados, que tinham se tornado livres. Vejam como o frevo começou por uma rivalidade. A palavra frevo surge como uma corrupela do verbo ferver. Isso porque o frevo, é uma dança frenética, de ritmo muito acelerado. Principalmente os passos típicos do frevo, né? Para você pular, você jogar para lá, para cá, é lindo. O frevo caracteriza-se por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda, que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ela incorpora elementos de outras danças, tais como machixe, polca, inclusive a capoeira. Por isso, no frevo, a gente trabalha, né, com quem dança frevo, muito as pernas, o salto, que é típico da capoeira. Em 2014, foi inaugurado o Paço do Frevo, no Recife. Trata-se de um local que reúne a história dessas expressões culturais. Lá também há formação referente ao frevo. O objetivo é valorizar e divulgar a arte que compreende as áreas da dança e da música, que fazem parte do folclore brasileiro. Então, a gente consegue compreender que frevo é algo tipicamente pernambucano, do Recife, que surgiu no Recife por uma rivalidade entre os militares e os escravos que acabaram de ser libertados, que o frevo é uma mistura, né? Uma mistura da nossa multiculturalidade. É uma mistura de vários tipos de dança e ainda tem a capoeira. E agora eu vou trazer para vocês a capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os elementos da arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. A capoeira surgiu como resposta à violência a qual os escravizados eram submetidos em tempos colonial e imperial no Brasil, a partir de golpes e movimentos corporais ágeis. A luta permitia que eles se defendessem das brutas perseguições dos capitães do mato, cuja atribuição era capturar quem havia fugido. Então, a capoeira surgiu com a intenção de se defender. Então, a capoeira, né, o objetivo dela era eles se defenderem. Surgiu com o objetivo da defesa corporal, que era submetida, né, às agressões que eles sofriam. Então, a capoeira veio a partir da defesa. Para não levantarem suspeitos, os senhores de engenho proibiam que praticassem qualquer tipo de esporte. Vejam como era. Era proibido eles praticar a capoeira. Os capoeiristas adaptaram os movimentos e adicionaram elementos coreográficos e musicais, camuflando seu verdadeiro significado. Por isso, na capoeira sempre tem o birimbau e sempre, quando estão lutando na capoeira, sempre tem uma música, que aquilo ali surgiu com o objetivo de camuflar eles treinando. Após a abolição da escravatura, a prática continuou sendo vista como subversiva e apenas em 1937 deixou de ser considerada criminosa pelo Código Penal brasileiro. Vejam, era algo que eles tinham para sua defesa. A capoeira surgiu com o objetivo de se defender, porém era algo considerado criminal.
Antigamente, antes dessa lei, era proibido. Antes, né, de 1937, era proibido, desculpem, proibido o ato da capoeira, o ato de se praticar a capoeira. E era visto com mais olhos. Quando dizia, olha, fulano é capoeirista, era um preconceito enorme. Acredita-se que a origem do nome capoeira tenha relação aos locais onde o esporte era praticado, em campos abertos e sem vegetação. Esta técnica era também uma forma de preservar a cultura de origem e desenvolver laços entre praticantes. Como foi importante a desenvoltura da capoeira na época da escravatura. Eles conseguiam um modo de se defender, conseguiram um modo de camuflar o que eles estavam fazendo, com as músicas, com a batida do birimbau, e eles conseguiam ter uma interação com os demais, porque, gente, vejam, eles não se conheciam, eles eram capturados da África, trazidos para o Brasil, cada um é de um lugar diferente, cada um com uma cultura diferente. Então, esse foram um dos meios que eles acharam para poder ter uma interação com o outro. Agora eu vou apresentar para vocês, né, umas curiosidades sobre o Nordeste, que eu acho que pouco de vocês conhecem. Como eu disse, o Nordeste ele é formado por 9 estados. Cada estado possui uma cultura diferente. Vamos vivenciar a mesma cultura? Sim, mas cada um com a sua peculiaridade, com o seu diferencial. E eu trouxe umas curiosidadezinhas que eu garanto que vocês não sabem. Vamos ver? Curiosidades sobre o Nordeste. Primeiro, região com mais estados. Nós possuímos 9 estados. Recife é a capital estadual mais antiga do país. Litoral do Maranhão é praticamente intocado, porque o Maranhão é formado por um complexo de ilhas. Então, nem todas essas ilhas foram ainda visitadas. Por isso que o litoral do Maranhão é praticamente intocado. Bahia faz divisas com 8 estados. Da Bahia você consegue percorrer 9 estados diferentes. João Pessoa é a cidade em que o sol nasce primeiro. Veja como eles são privilegiados. Quando o sol está nascendo, né? João Pessoa é a cidade que vai receber primeiramente os raios solares aqui do Brasil. Veja o privilégio que eles são, a cidade do sol nascente. Então, só para a gente fazer uma última, né, revisão. Dia 8 de outubro agora comemoramos o quê? O Dia Nordestino. O nordestino, infelizmente, ainda sofre muito preconceito referente a outras regiões do país, mas lembrando que a nossa cultura é extremamente rica. Hoje eu trouxe um pouquinho da nossa história, né? O São João, como ele se desenvolveu, que era uma festa pagã, depois passou a ser dedicada aos santos. Primeiro era uma festa junina, depois passou a ser chamada de junina. O avanço da linguagem, a multiculturalidade que o São João tem, a quadrilha. A quadrilha que a gente dança aqui é um pouquinho diferente da quadrilha de outro estado do Nordeste. Como eu disse, cada um vai trazer o seu diferencial. O reizado, que eu tenho certeza que pouco de vocês conheciam, depois procure aí reizado para vocês assistirem. A capoeira, pouco de vocês sabiam, né? A capoeira era algo proibido, porém depois de 1937 passou a ser liberado. Mas assim, foi visto ainda com maus olhos. Quem era capoeirista, a sociedade tinha um certo preconceito. Mas veja como foi importante o desenvolvimento da capoeira para todos. E eu acho lindo, viu? Quem sabe lutar capoeira. Esse é aquele momento que eu vou me despedindo de vocês. Vou agradecendo por vocês terem assistido essa aula. E uma dicasinha, viu? Procure muito mais sobre o Nordeste. Vocês vão amar. É lindo o Nordeste. A culinária, a culinária, os festejos, as tradições, as músicas. Nosso Nordeste é extremamente rico, tá certo? Procurem mais que vocês vão amar. Então, vou me despedindo por aqui. Vou agradecendo por vocês terem assistido essa aula. Tchau, tchau para todos. Até a próxima.